Olá, vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O fato que vou narrar a vocês agora é um fato sobrenatural. É uma história com coisas do além. Uma história que arrepia o cabelo daqueles que têm medo e que acreditam. Acreditam e têm medo, né? Isso se passou em alguma cidade do interior de São Paulo com uma menina e depois com uma moça e depois com uma jovem, a mesma pessoa. E daí você pergunta, por que que eu nasci e por que que nasci para viver isso e por que que eu estou vivendo esse problema? Por que será que isso acontece? É mais ou menos assim. Essa menina nasceu em uma família daquelas de glória, que hoje tem muito pouco, né? Pessoas com 3, 4 filhos, aquela alegria, né? Criança sempre é uma alegria, a casa da avó cheia, os primos ali brincando. Era assim a rotina dessa mulher quando criança, na casa da avó. Mas desde que ela começou a se sentir por gente, como a gente diz, ela tinha pesadelos na casa da avó, via uma figura masculina em sonho, com roupa de época, acordava assustada. Os anos foram passando, ela chegou a 7, 8, 9, 10, a mesma coisa. Ela já havia relatado para a mãe disse para ela que aquilo era da cabeça dela. A avó morava numa casa histórica, antiga, muito bonita, muito preservada, mas que já haviam vivido ali muitas famílias naquela casa. Era uma casa centenária. Muita história já havia passado ali. Muitas coisas boas, tristes e alegres já tinham sucedido naquela habitação. E essa moça chegou a parar de ir na casa da avó por viver esses fenômenos sobrenaturais e não conseguia explicar por que aquilo só acontecia ali, na casa da avó. Passou-se o tempo, ela se casou, começou a ir menos, né? O correto é quando a gente tem uma família, se casa, a gente se afastar um pouco dos nossos parentes, é claro, e viver um pouco a vida da gente, porque o tempo é curto. E foi isso que ocorreu com essa moça. Mas sua avó ficou muito doente, e ela era a neta mais próxima. E a avó, no hospital, disse a ela: Olha, minha netinha, você vai lá em casa, cuidar da minha casa, da casa da vovó, cuidar das plantas. Ela havia até esquecido de tudo que ela sentia no passado, dos arrepios de frio, do cabelo que arrepiava do nada, do susto, da certeza que tinha alguém ali observando ela. Ela havia esquecido de tudo isso. Ela começou a ir novamente na casa. Ali ela cuidava das plantas, de tudo. Primeiro dia de boa, o segundo de boa, o terceiro ela já começou a achar e a ter certeza que alguém estava observando ela, aonde ela ia na casa. O quarto, ela já começou a perceber que na casa as plantas que ela deixava todo dia cuidado, aguada, estavam amanhecendo em outros lugares. Ou seja, o vaso ela deixava aqui, amanhecia ali, o dali aqui, o de lá lá. Ela começou a ficar muito preocupada com tudo isso. Comentou com seu marido, com sua mãe. Eles disseram a ela: não é possível, isso é coisa da sua cabeça. Dias foram se passando, a avó no hospital e ela ali cuidando da casa da avó e vivendo e vivenciando esse fenômeno,
espiritual que o assustava já naquela altura. Um belo dia, ela chegou na casa, cuidou de tudo, percebeu que as flores estavam mudadas, ela mudou e começou a acreditar que aquilo tudo era da cabeça dela. Ela ouviu uma voz que chamou o seu nome e a voz disse a ela: há muitos anos que estou aqui à sua espera para te esclarecer tudo o que ocorreu lá no passado. Por isso que desde que você nasceu, desde menininha, eu estava aqui presente para ter essa oportunidade de falar sobre esse passado. Porém, pessoal, ela viu essa voz, deitou-se no sofá e como fosse como ela dormisse. E ouvindo a voz e vendo ali aquele homem com uma roupa de época dizer a ela. E ela voltou no tempo lá atrás, em uma outra encarnação, digamos assim, quando ela era outra pessoa. Na mesma casa, outras pessoas, viu ali as festas de família, se viu vestida com aquelas roupas daquele tempo. Roupas de época, viu aquele homem, viu muitas festas, viu também uma outra figura masculina com quem se casou. E aquela voz foi esclarecendo a ela. Em nosso tempo, o casamento era prometido e nós vivemos um amor proibido, impossível. Aquela sociedade não aceitava aquilo e nem aquele homem que o aguardava aceitou aquilo. Ele mostrou a ela que ele havia sido assassinado por aquele homem que havia sido seu marido naquele tempo, naquela vida lá atrás, a vida que ela viu nesse sonho, após esse encontro, após ouvir as vozes, a voz dizer em várias vozes, tudo o que havia ocorrido. Intacta ali no sofá, a mulher ouvia tudo. O homem, ao chegar ao fim de todo esse diálogo muito estranho, disse a ela que iria poder ir embora naquele momento, porque demorou muitos anos para ela chegar, para ela aceitar que ele contasse tudo a ela o que houve no passado. E o sonho, o sono, a conversa terminou. Ela voltou como se estivesse sentada, não dormindo. Voltou a si mesma, sozinha, olhou de um lado, de outro, assustada. Voltou seu pensamento atrás e viu tudo o que ela havia visto desde o começo, quando ouviu a voz antes de sentar ali. E quando a voz foi prosseguindo com ela, depois que ela estava ali, fora dela, naquele sofá. Terminou tudo, levantou, foi embora e começou a ir na casa da avó. Só que ela nunca mais veio a ter problema de susto, de medo, a sensação de que estava sendo observada por alguém. O que ela chegou à conclusão é que realmente aquela alma estava ali
há décadas e décadas esperando por ela, e que ela havia se reencarnado naquela menina, naquela mulher que teria vivido lá atrás e que agora ela tinha passado a sua vida limpo naquele dia, encerrando assim mais uma história no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. Peço que siga no canal, dê o joinha e Deus nos abençoe.